Shabbat Shalom. Hoje nós estamos na Parashá Tetzaveh, que ordena, a 20ª porção semanal. Hoje é 11 de Adar, não é? Ano de 5.786. Eu vou falando o mês para você acostumar também com os meses bíblicos, amém? 11 de Adar. E tivemos nessa madrugada o ataque, não é, dos Estados Unidos e de Israel à nação do Irã. Então nós temos que orar porque a coisa está ficando. Eu não sei se o Irã vai ter força para revidar, entendeu? Ou se vai capitular, né? Ou se vai revidar o negócio. Se revidar, o negócio vai ficar meio esquisito, porque os Estados Unidos já colocou o maior navio deles na região. Amém? Então, se cumpre tudo o que Yeshua falou, né? Guerras e rumores de guerra. Rafael, mas a gente está orando para que não tenha. Não tem jeito. Vai ter. Amém? Você pode orar por outras coisas, porque isso vai acontecer. E tem uma coisa que eu estou observando, que às vezes as pessoas não estão prestando atenção, que Yeshua fala lá em Mateus 24, que haveria guerra entre cidade e cidade, né? Você já viu um crescimento das gangues nas cidades? E não é gangue assim de, sei lá, de menino, não, gangue mesmo armada, entende? Então eu creio que isso é uma preparação para o que há de vir. Eu sei que muita gente prende as gangues, não sei o quê, mas elas não acabam. E muitas das vezes não é nem porque o político não queira que acabe, é porque não vai acabar mesmo, amém? E vai aumentar essas questões. Tem muita gente aí, adolescente, que fica falando logo na época da minha vida. Mas é melhor que está mais próximo, né? A vinda de Yeshua. Amém. Não é? E quando Yeshua vier, nós que estamos na presença dele, nós reinaremos com ele. Eu sei que você não pensa nisso, mas acho bom pensar. Amém? Mas tem muita gente da igreja que nem pensa nisso, mas tem que pensar, porque nós estamos a cada dia sendo preparados para sermos reis e sacerdotes. Então absorva a palavra, viva a palavra, para que quando Yeshua vier, ele não diga a você, vá para a esquerda, ele te chama de bode, amém? Mas sim venha para a direita, ó amados de meu Pai, para o reino que ele tem preparado para vós desde a fundação do mundo. É isso que nós queremos ouvir. Amém? Essa Parashá Tetzaveh, ela vai de Êxodo 27:20 a 30:10. A porção dos profetas é Ezequiel 43:10 a 25. E a porção do Berit Hadashah, Marcos, que nós comentamos um pouquinho ontem, é 5:1 a 6:56. Tá bom? Quem leu a Parashá em casa? Quem orou? Não. Quem ouviu? Então, do que essa Parashá mais fala? Tabernáculo, não é verdade? Eu sei que você já está cansado de ouvir sobre tabernáculo, mas você tem que ouvir mais. Tem que ouvir muito. E a estrutura do tabernáculo descrito nas escrituras, ele é composto de 3 partes, né? Hatzer, em hebraico, que é o átrio externo, era o espaço aberto, cercado por cortinas brancas, lembra disso? Não é? E continha o altar de sacrifício, chamado em hebraico de Mizbeach Haolam, e a pia de bronze, Kior. Muita gente não sabe nem a importância disso. Você vê o que fica no átrio. Fica o altar de sacrifício, onde derrama sangue, onde queima a carcaça do animal. E fica a pia de bronze, aonde o sacerdote faz o quê? Se lava. Tem um lugar que é chamado de Kodesh,
lugar santo. Primeira sala dentro da tenda, que abrigava 3 objetos. A mesa dos pães, que na realidade no hebraico é pão da face, não é? Amém? Da face porque está diante de Deus, tá? Que é Shulchan Lechem Hapanim, tá? É o pão da face. Tem uma coisa que cismam de chamar de candelabro, mas na realidade é chamado melhor de menorá, amém? Que não é essa, né? Mas é parecida mais ou menos, com 7 lâmpadas. É aí que tinha que ficar aceso sempre, não podia faltar o azeite. E o altar de incenso, Mishber Hakedoret, que é, na realidade, o incenso à oração dos santos. E o local chamado Kodesh HaKodashim, que é o santo dos santos, que guardava o que? A Arca da Aliança, chamado de Aaron Habrit, não é? Que é o que? Uma caixa muito bonita, né? A arca, não vou falar dela, porque tem muita coisa para falar dela, com as tábuas da lei, e era separado do lugar santo por um véu. Tem gente que pensa que é um véu fininho, igual a mulher bota na cabeça. Não é não, é um véu dessa espessura. Precisava de mais de 2 homens para carregar, muito pesado, amém? Por isso que quando Yeshua morre no madeiro, o véu se rasga de cima embaixo. Um homem não conseguiria rasgar ele nem de baixo para cima, do que dirá de cima para baixo, tá bom? O tabernáculo nunca foi, presta atenção, apenas um projeto arquitetônico ou somente um espaço para rituais. A gente tem uma ideia, às vezes, errônea do tabernáculo, né? Porque outros povos faziam também templos, né? E as pessoas às vezes confundem um com o outro, tá? Então, o tabernáculo não é apenas um projeto arquitetônico, nem só um lugar, nem só um espaço para rituais. Ele é, antes de tudo, uma revelação de como nós homens somos. Você quer compreender como o homem é, você tem que olhar para o tabernáculo, amém? Prestou atenção? Você vai se compreender, entender como você é através do tabernáculo. E o de Rebaberê usa formas visíveis para ensinar verdades invisíveis. Por quê? Porque o homem não enxerga as partes dele invisível, enxerga. Uma vez um médico chegou para mim e falou assim: Rafael, eu já operei muita gente, não vi alma nem espírito. Ele não viu. Então é invisível aos nossos olhos. Então Deus usa coisa visível para nos ensinar sobre coisas invisíveis. Por isso, o tabernáculo criado para ser habitação da presença divina é uma representação clara do próprio ser humano. Quer ver? O átrio era a parte externa, acessível, visível a todos. Ali estava o altar de bronze e a pia de bronze, instrumentos ligados ao sacrifício e à purificação. O que significa isso? Essa área corresponde, sabe o que? É o corpo humano. O que o corpo humano precisa? Derramar o sangue e o quê? Queimar a carcaça. É ou não é? Precisa ou não precisa? Então, o que ficava no átrio? O lugar onde derramava sangue e queimava a carcaça do animal. E o corpo também precisa de quê? O Evangelho fala que nós temos que entrar no Santo dos Santos com o corpo lavado com água pura. E o que significa isso? É o seu batismo. Então, o corpo, antes de ser queimado, ele precisa de ser purificado. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Aprende aí. Essa área do ato corresponde ao corpo humano. E tem ali naquele ato que o corpo humano precisa para se santificar e para chegar diante do Criador.
O altar de sacrifício representa a necessidade de lidar com o resultado do pecado. Não é? É ou não é? Porque pecamos, precisamos o quê? Derramar sangue, não é? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, Deus é tremendo, né? Está no átrio aquilo que o átrio precisa, tá bom? Nossas obras, né? Onde estão nossas obras, nossas escolhas e o comportamento. A pia simboliza a limpeza diária, que na realidade é o batismo, que eu já falei, que em hebraico é chamado de mikvah, né? E também é o cuidado contínuo com a vida prática. Na verdade, é o que chamamos hoje de batismo. O santo lugar era um ambiente mais interno, acessível apenas ao sacerdote. Ali estavam o quê? A menorá. Sabe o que a menorá representa? Hein? A menorá contém o azeite, não é o azeite. A menorá contém o azeite. E quem que estava aqui na terra que tinha a plenitude do azeite? Menorá representa Yeshua, cheio do ruach, cheio do fogo. Não é à toa que os discípulos, quando foram batizados pela primeira vez, apareceu o que sobre a cabeça deles? Língua de... Aqui, ó. Língua de fogo. Amém? Tá bom, gente? Então, a menorá não é o Espírito. A menorá contém o Espírito. Quem contém a totalidade do Espírito de Deus na terra, quem é? Yeshua. Amém? Tá vendo aí, ó? Então, a mesa dos pães, que é chamado em português pães da... Não é preposição, é proposição. Eu já vi gente escrevendo e falando preposição. Não é proposição. Mas, na verdade, teria que ser traduzido como pão da face. Porque é assim que é chamado em hebraico. Porque fica diante de... São quantos pães? As 12 tribos diante da face do Criador. E você vai notar, presta, Deus é tremendo, gente, a cada Shabat era renovado. A cada Shabat era renovado. Não é a cada domingaço, é a cada Shabat que era renovado. O domingo aí nego inventou. Por quê, gente? Durante 6 dias, o que acontece com o homem? Hein? Ele se contamina com as coisas do mundo. É ou não é? Gente, contaminar, presta atenção agora, contaminar não é só coisas impuras e ruins que a gente julga. Mas, por exemplo, você recebe uma notícia ruim, o que acontece no seu coração? Abate, entristece. Alguém, você está lá dirigindo o carro, aí você é um excelente motorista, mas sempre um culpado vem e faz alguma coisa errada e a gente grita com ele, e ele grita com você, e teu coração ferve, é ou não é? Está contaminando. Então, 7 representa a totalidade, então é um momento de ser renovado diante de Deus. Amém, meu irmão? Então, passou 7 dias, os sacerdotes tiravam aqueles pães, só os sacerdotes podiam comer e colocavam um pão novo ali. Ou seja, uma renovação constante diante do Criador. Amém? O altar do incenso, todos sabem, né? Lá em Apocalipse explica. Incenso é a oração dos santos. Então, nós estamos falando de santos, não é? Não está certo isso ou não? Você não sabe. Esse espaço corresponde à alma. Perdão. Esse espaço corresponde à alma, onde residem nossos pensamentos, emoções e vontade. Meu irmão, tem hora que a sua vontade não é muito legal, não, né? Às vezes nem a vontade, nem é legal você expressar a tua vontade, é? Não. Então...
Isso contamina o coração da gente. Então, nós temos que orar ao Senhor, nós temos que ser renovados diante do Senhor, só que tem a menorar por meio de... Deu para entender? No interior do coração. Vai aprendendo, meu irmão. Isso é muito lindo, não é? Logo depois, e separado por véu muito grosso, estava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado onde repousava a Arca da Aliança e onde a presença de Yud-Heh-Vav-Heh se manifestava. A arca é o que, gente? O que é a arca? O que é a arca? A arca é uma caixa. Eu até tenho, nem sei onde está. Eu até fiz, mandei fazer, mas com um tamanho menor para não ser igual, entendeu? Mas nós procuramos fazer mais ou menos como era. A arca dentro tinha o quê? A vara de Arão floresceu, as tábuas dos 10 mandamentos, o maná. Engraçado que quem colhia muito maná apodrecia, não é? Mas aquele pouco que foi guardado ali ficou o quê? Séculos e não apodreceu. Deus é tremendo, né? E a vara de Arão, o maná e os 10 mandamentos. E do lado encostado ficava a Torá. E tinha uma tampa linda, o propiciatório, que tem 2 querubins, um de frente. Eita, craque, hein? Tudo de ouro. Tudo de ouro. E a presença de Deus tocava a tampa no meio dos querubins. E eu estava, gente, em 92, eu estava vendo a festa do tabernáculo. Eu não podia ir, eu estava vendo as festas do tabernáculo de Jerusalém. E aí, quando os sacerdotes pegaram a arca e levantaram a arca, o Senhor falou comigo assim: você se lembra, meu filho, dos 2 anjos na sepultura de meu filho? Eis que a arca é meu filho, aonde eu me fiz presente nele, no meio de vós. Meu Deus, que coisa tremenda, né? Não, meu irmão? Isso é tremendo. Isso é tremendo. Não sei não, mas eu... É tremendo. Isso é muito grande, gente. Entende isso? Isso é muito grande, cara. Como é que tu vai entender um negócio desse se o Espírito de Deus não te revela? É por isso que tinha 2 anjos, um de um lado do outro, onde Yeshua ficou deitado. O Senhor está nos dizendo que Ele é a tampa. Isso. E o que significa a palavra propiciatório? Aquele que torna alguma coisa possível. No caso, é Ele que tornou possível a nossa chegada na presença do Criador. Glória a Deus. Aleluia. Tremendo esse negócio, não, meu irmão? Se você tem vontade de orar em língua, pode orar. Porque isso é tremendo, meu irmão. Isso é tremendo. Esse ambiente corresponde ao espírito do homem e à parte mais profunda do ser humano, onde há comunhão direta com o Criador, onde há possibilidade de eu ter uma comunhão direta com o Criador. É exatamente por essa razão que Yeshua vai dizer lá em João 4:24, olha só, Yud-Heh é espírito, e é necessário que o adorem em espírito e em verdade. Porque ele é espírito. Ele não é o espírito. Ele é de natureza espiritual, diferente da nossa natureza. Nós somos de natureza carnal. O nosso Criador é de natureza espiritual. E para que eu tenha comunhão com Ele, eu tenho que ter um lugar espiritual. É o Santo dos Santos, no homem. Ó, presta atenção. Quando nós pecamos lá no Éden, sabe o que aconteceu? O
o diabo lançou semente de morte no espírito. Por isso que o homem começou a morrer. Ele começa a morrer no espírito. Depois ele morre fisicamente. Amém? Glória a Deus. E o que é o batismo no espírito? Vou te explicar. Quando você aceita Yeshua de todo o teu coração, o próprio Criador faz assim no seu espírito. O espírito dele entra no teu espírito, tira a semente de morte e você começa, o quê? A ter possibilidade de comunhão com o Criador. Porque Yud Rei Espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu não posso adorar ele na minha alma, eu não posso adorar ele no meu corpo, mas se eu adoro ele no meu espírito, é manifesto na minha alma e expresso no meu corpo. Mas o inverso não é verdadeiro. Deu para entender? Começa no interior, vai para a alma e a alma expressa no corpo. Se você tentar adorar no corpo para entrar na alma, para chegar no espírito, você vai se frustrar, porque não tem como. Amém? Guarda isso. A natureza do Criador é espiritual, e é por isso também que Lucas diz lá em Atos 17, 29, sendo nós, pois, geração de Yud Rei, você é geração dele? Amém. É? Então, meu irmão, presta atenção. Você não pode pensar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Amém? Se você é geração do Criador, você não pensa isso. E quem pensa assim não é geração dele. Deu para entender? Quem faz imagem de escultura, ainda que seja chamado cristão, não é geração do Criador. Ser geração, sabe o que significa? Hein? O que significa? Ser gerado. Então, se você tem a sua imagem de escultura lá na sua casa e fica, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, bota lá aquela cruz lá. Você não é geração do Criador. Rafael, mas eles falam em Cristo, eu sei, mas eles não são, no momento, geração do Criador. Porque quem é geração do Criador entende que o Criador não é de pedra, nem de ouro, hoje em dia não é nem de plástico do petróleo, né? E nem de gesso. Criado pela mão humana, pela imaginação do homem. Se você está assim, você não é geração do Criador. Deu para entender? Tirou a confusão daquele negócio lá? Hein? Amém, meu irmão? Porque quando o Senhor te gera, envolve a participação não só do Filho, como do Pai. E ainda que você não o veja, você o percebe no Espírito, no Santo dos Santos, que está dentro de você. Amém? Não tem um negócio dentro de você que diz assim, eu sou filho de Deus. Mas tu nem sabe por quê. Se alguém te perguntar por quê, você vai dizer, porque sou. Porque tu não tem uma resposta. Mas no interior, lá no Santo dos Santos, está o Ruach HaKodesh, que confirma o teu espírito, e teu espírito confirma a tua alma, e você expressa com a sua boca que você é filho dele. Amém. Amém? E você tem dúvida disso? Porque, presta atenção, a Bíblia diz assim, seja o seu dizer sim, sim, e não, não, porque o resto é maligno. Então, quando o Espírito de Deus entra em nós, é sim, sim ou não, não. Deu para entender? É sim, sim ou não, não. Por isso que alguém pergunta, você é filho de Deus? Você tem certeza absoluta que tu é. Tu não fica naquela, sabe? Será que sou? Será que não sou? Será que estou salvo? Gente, se você está assim, será que estou salvo? Será que não estou? Tem que orar. Tem coisa errada. Muito errada. Amém? Logo, o tabernáculo é, na verdade, uma morada para quem? Para o Yud Rei, a única nação na terra que andou no deserto e o Criador andou com eles num tabernáculo.
É a única, não tem outra. Pode ficar com raiva de Israel, meu irmão, como muita gente tem. Não tem jeito. Só Israel teve, o que a gente pode dizer, a graça de andar num deserto com a presença do Criador no meio deles. Só. Não tem outra. Amém? Não adianta inventar. Mas Maomé não sabe nada. Amém? Maomé nem conhece o Criador. Tá bom? Logo, o tabernáculo é, na verdade, uma morada para Yud Revavirê. Só que nos é revelado por meio de Estevão. Lembra de Estevão? Ninguém liga ali. Hein? Estevão foi um grande profeta do Criador. E através da vida dele, Deus revela uma coisa importante para a igreja. Lá em Atos 7, 48, 50. Olha o que ele diz. Mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estabelo de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual lugar do meu repouso? Não fez porventura minha mão todas essas coisas? Se ele fez, como é que ele vai morar na coisa que ele criou ali? Então isso aqui é muito menor que ele. Então ele diz que aqui é o estabelo de seus pés. E Paulo também reafirma essa verdade lá em Atos 17, 24. O Elohim que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Gente, às vezes a igreja sai de uma ponta e vai para outra, né, num radicalismo muito grande. Olha só, essa afirmação não significa que Yud Revavirê rejeita o templo ou tabernáculo físico construído por Israel sob sua própria ordem. Deus não está rejeitando o templo ou o tabernáculo. Deus está dizendo para você que mesmo que eu tenha um templo, mesmo que eu tenha um tabernáculo, Deus não habita em templo feito por mão de homem. Ele está ensinando a gente, porque ele vai falar uma coisa através de Salomão, para a gente entender. Amém? Então, ele não está rejeitando o tabernáculo que ele próprio mandou construir, e ele nem está rejeitando o templo que foi construído em Jerusalém, tá? Pelo contrário, o tabernáculo e o templo têm um papel importante na história da fé, da emuná, e será reconstruído, tornando-se num futuro próximo a casa de oração para todos os povos. Você sabe disso, né? Não preciso falar. O próprio rei Salomão, que construiu o templo, reconhece que nem os céus podem conter a glória do Senhor. Ele reconhece isso. 1 Reis 8, 27. Mas, na verdade, habitaria Yud Revavirê na terra? Não. Eis que o céu e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que edifiquei. E foi Salomão que construiu o templo em Jerusalém. Tirou do tabernáculo e colocou no templo. Deus não habita em templo feito por mão de homem, mas Deus não está rejeitando o que ele próprio mandou Israel fazer, porque ele não mandou fazer. Mandou fazer no deserto e mandou fazer, aceitou depois que fizesse o templo em Jerusalém. Salomão reconhece um paradoxo. Isso é um paradoxo. Sabe o que é um paradoxo? É uma espécie de contradição. Isso é uma contradição, sabe por quê? Porque Deus não habita em templo feito por mão de homem, mas Deus mandou fazer um templo. Você está entendendo? Isso é uma coisa que a igreja até hoje não compreende, sabia disso? Eu vejo nas igrejas, por exemplo, as pessoas negando completamente o templo, mas Deus não fez isso. Isso não é de Deus. Entende? Deus não está negando o templo, nem o tabernáculo, porque se foi ele que mandou construir, não foi? E ele não mandou construir, pediu oferta, não foi? E ele não ficou feliz de Davi dizer que queria construir um templo para ele só falou que Davi não construiria porque Davi tinha a mão suja de sangue, mas o filho dele construiria, não foi assim? E Davi não guardou material para o filho construir o templo, então Deus não está negando o templo, amém? Mas ele está te ensinando
ele não habita em templo feito por mão de homem. E isso nos parece um paradoxo. Yud-Heh-Vav-Heh é infinito e não pode ser contido nem pelos céus, muito menos por um templo construído por mãos humanas. Parece uma contradição, pois Yud-Heh-Vav-Heh não habita em templo feito por homens, porém ele mesmo manda construir um tabernáculo e um templo para ali habitar. Ainda assim, o templo é dedicado como um lugar de encontro entre Israel e o Criador. Ali é o lugar, não é? Não tinha outro lugar. Onde Israel encontrava com seu Criador? Primeiro no tabernáculo e depois no templo. O ponto central é que Yud-Heh-Vav-Heh nunca esteve limitado a estruturas materiais, porque ele criou a matéria. O templo é apenas uma sombra, um recurso temporário, não o destino final da habitação divina. Ao refletirmos sobre isso, percebemos que se Yud-Heh-Vav-Heh não habita em templos construídos por mão humana, então provavelmente ele habita em templo construído pela sua própria mão. É uma dedução, não é? Você não pode deduzir isso. Se Deus não habita em templo feito por mão de homem, é possível que ele habite em templo feito pelas suas próprias mãos. Você não erra em pensar assim. A ideia central é que o tabernáculo e depois o templo revelam um desejo profundo de Yud-Heh-Vav-Heh de habitar no meio do seu povo, entre os homens. Gente, isso é uma revelação de Deus para nós. Ele quer habitar entre nós. Ele quer habitar contigo, ele quer andar contigo como amigo. Ele não chamou Abraão de amigo? Ele te quer como amigo. Ele não quer só uma visita, ele quer ser seu amigo. Ele quer andar contigo. E o templo e o tabernáculo são fruto desse desejo divino, de andar com o homem, de estar presente na vida do homem. E às vezes a gente não se apercebe disso. Deus quer estar contigo. Você acredita nisso, meu irmão? Sim. Eu sei que tu é chato, tu é tudo isso, mas ele quer andar contigo. Você crê, meu irmão, nisso? Isso é um fato bíblico. Deus ama o homem. Tanto é que ele enviou o seu filho, porque ele amou o mundo de tal maneira. Ele ama você, ele quer andar contigo. Quer andar contigo no ônibus, no táxi, no trabalho, em casa, na praia, nas férias. Porque tem pessoa dentro da igreja que tira as férias, aí tira as férias de Deus, mas Deus não quer tirar férias de você. Ele quer andar contigo nas férias também. É justo as férias, mas ele quer estar contigo. Isso é bíblico. Deus quer andar conosco. E às vezes você fica andando sozinho. Essa não é apenas uma informação histórica. É um dos fios condutores de toda a narrativa bíblica. A presença do tabernáculo no deserto e do templo em Jerusalém mostra também que a emuná bíblica não começa com o esforço humano de subir até Yud-Heh-Vav-Heh. Isso é falso, não é teu esforço. Mas com o movimento de Yud-Heh-Vav-Heh em direção ao ser humano. É sempre Deus que vem, não é o homem que vai. A igreja tem um erro, né, meu irmão? Está dizendo que nós que vamos. Não, é o Senhor que vem. É Yeshua que volta, não somos nós que vamos para lá. É porque tem uns textos que as pessoas confundem. Amém? Nós vamos encontrar com ele nos ares, mas nós vamos encontrar com ele nos ares e ele desce conosco, lá em Jerusalém, em Israel. Então, na realidade, sempre é um movimento de Deus em nossa direção. Quem que subia ou quem que descia lá no Éden? Hein? Era o pai que descia, não é? Você lembra quando o homem pecou e aí Deus falou: eia, desçamos
E vamos ver o que o homem está fazendo. Ó, é sempre ele que desce. Não é o homem que sobe. Tá bom? Yud-Heh-Vav-Heh, o Criador verdadeiro, não permanece distante, inacessível ou indiferente. Ele se aproxima, se revela e faz morada entre os homens. Essa intenção divina aparece desde o Éden, onde Yud-Heh-Vav-Heh descia e andava no jardim com o ser humano. O tabernáculo e o templo são, de certa forma, presta atenção no que eu quero dizer para vocês, ecos do Éden. Entendeu? Hein? Deus não passeava livremente com o homem no Éden? Então, o tabernáculo e o templo são ecos desse templo. Deus quer continuar andando com o homem. Foi o homem que se afastou dele, não foi ele que se afastou do homem. Então ele vem mostrando ao homem que quer andar com o homem. Então fez o tabernáculo primeiro, andou com Israel, depois colocou o tabernáculo no templo. E aí o que ele falou? Que a minha casa será chamada casa de oração para Israel. Ele está dizendo para nós que ele quer andar com todos os povos. Deu para entender, meu irmão? Entende o que Deus fala. Então, o tabernáculo e o templo são ecos daquele período lá do Éden. Espaços onde céu e terra se encontram, onde a vida humana é convidada a ser vivida diante e com a presença divina. Por isso que a gente alcança a vida eterna. É sempre Yud-Heh-Vav-Heh que desce em direção ao homem. Nunca é o homem que sobe em direção a ele. Tá bom? Veja em Êxodo 3, de 7 a 8. Então disse Yud-Heh-Vav-Heh: com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço o seu sofrimento. E desci para livrar da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jabuseu. Volto a repetir, é Yud-Heh-Vav-Heh que vem à terra e não o homem que sobe ao céu. Por querer subir ao céu, o homem foi punido pelo Criador. O homem quer fazer a mão inversa. Não tem como. Amém? Com que o Criador puniu o homem? Com a confusão das línguas. Veja lá em Gênesis 11, 4. Disseram uns aos outros homens: eia! Era a gíria da época. Eia! Pois edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque o quê? O céu. O homem estava querendo ir aonde? Aonde Deus habita. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Queria chegar lá no céu e dizer: somos nós que mandamos e nós não vamos nos espalhar na terra. Aí Deus fala: desçamos, vamos lá ver o que eles estão fazendo. Percebe-se que a intenção era levantar uma torre cujo cume alcançasse o céu, o lugar da habitação do Criador, indo na contramão da vontade do Criador, pois é sempre ele em quem desce até o homem, não o homem que sobe. Essa tentativa de subir ao céu reflete a mesma busca que o homem realiza hoje. O homem está indo para onde? Para o céu. Para buscar o quê? Vida. Mas a vida está onde? O que Yeshua falou? A vida está em mim. Então eu não vou encontrar a vida em Marte, eu não vou encontrar a vida em Netuno, eu não vou, sei lá, milhares de estrelas e de planetas que estão por aí. E pior, tem gente da igreja que acha que sim. Eu já ouvi. E na realidade, a vida está no Pai e no Filho.
Esta é a vida eterna, que conheçam a ti como único Elohim e a mim, seu enviado. Essa é a vida eterna. Rafael, mas encontrou micróbio não sei aonde. Então vamos ver. Eu quero ver. A imprensa fala, né? Encontrou vestígio de vida em Netuno, Eu quero ver. Encontrou um planeta igual à Terra e dá para o homem viver 600 milhões de anos-luz. Chega lá, eu quero ver. A imprensa fica jogando essas coisas e fica convencendo gente da própria igreja de Mashiach, sendo que nós já sabemos onde está a vida. Você já sabe. E você não precisou nem fazer curso de universidade para saber onde a vida está. Você pode fazer para fazer engenharia, sei lá, foguete, bomba, qualquer coisa. Mas para saber onde a vida está, não. Você já sabe. Está onde? Eu sou a vida eterna. Todo aquele que crê em mim, mesmo morto, viverá. Então você não precisa estudar para saber onde a vida está, porque você não vai saber onde a vida está e eles vão te desviar para procurar a vida onde eles estão procurando e aonde eles não encontrarão. E você, infelizmente, ou felizmente, já sabe. Aí vai para a universidade e desvia a cabecinha e fica falando que não, isso não está certo, não está não. Então você vai ver no dia do juízo quem está certo. Se é o cara que está indo para Marte, ou se é Yeshua que falou. É uma questão de ver. Agora, cuidado para que tu não veja tarde demais. Então, disse Yud Rebbe, com efeito Jali, né? Desci para levar Jali. Então, volta a repetir, Yud Rebbe que vem à terra e não o homem que sobe ao céu. Por querer, eu já li isso tudo. Percebe-se que a intenção era levantar uma torre cujo cume alcance o céu, lugar da habitação do Criador, indo na contramão da vontade do nosso Criador, pois é sempre Ele quem desce até o homem e não o homem que sobe. Essa tentativa de subir ao céu reflete a mesma busca que o homem realiza até os dias de hoje, ao lançar seus grandes foguetes em direção ao espaço. A diferença só foi a tecnologia. Na época deles lá, foi betume e barro. Agora é foguete. A diferença é essa. Mas o pecado é o mesmo, tá bom? E isso, de igual forma, será punido e frustrado algum dia. É tão verdade que é o Criador que desce, que está escrito lá em Tiago, que é o irmão de Yeshua, né? O nome dele não é Tiago. 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo de quem? Do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, tudo vem dele. As bênçãos vêm dele. A vida vem dele. Porque, olha, toda boa dádiva e todo dom perfeito, dom da vida é um dom perfeito, vem de onde? Do Pai das luzes, aonde não há sombra de variação. Então tudo vem do Pai. Logicamente, a boa dádiva da salvação também desceu do céu. Viu? Ontem nós vimos que Israel, na época que Yeshua apareceu na terra, julgava que nós não saberíamos de onde viria o Mashiach. Isso criou-se dentro de Israel uma confusão, porque eles sabiam de onde Yeshua nasceu, a família dele, a mãe dele, os irmãos, então eles rejeitaram, porque eles achavam, criaram isso. Isso não é bíblico, de que o Mashiach, quando aparecesse, ninguém saberia de onde ele veio nem para onde ele vai. Amém? Então, isso foi um conceito humano, não bíblico. E isso confundiu as pessoas. Cuidado com isso. Logicamente, a boa dádiva da salvação também desceu do céu. Veja o que Yeshua diz em João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que
O filho de quem? E quem é o filho do homem? O filho de Elohim. O filho de Yud-Heh-Vav-Heh desceu do céu e foi introduzido na terra, nascido de mulher, tornando-se-lhe o filho do homem. Entre seus propósitos estava para resolver a aparente paradoxo, o aparente paradoxo, né? De que Deus não habita em templo feito por mão de homem, mas Deus quer habitar com o homem. Então isso parece um paradoxo, não é? Uma contradição. Ele veio resolver isso também. Porque às vezes a gente olha para Yeshua, só pensa no sangue derramado, ele foi salvo, mas ele veio resolver esse aparente paradoxo, né? Yud-Heh-Vav-Heh não habita em templo feito por mão de humanas, mas deseja habitar entre os homens. Por isso, o Filho tornou-se a própria habitação de Yud-Heh-Vav-Heh no meio da humanidade, recebendo o nome de Emanuel. Emmanuel. E o que é ela? Não é Deus. Ela é Elohim. Não é a palavra Deus. Já expliquei aqui, a palavra Deus não existe na Bíblia, gente. Existe a palavra Elohim. As pessoas é que ligaram a palavra Elohim a essa palavra Deus do latim, porque os 70 que traduziram a Torá para o grego ligaram a palavra Elohim à palavra Theos do grego. E a palavra Theos do grego era a palavra que eles davam para os seus demônios e suas potestades. Amém? E quando foi traduzido para o latim, pegaram a palavra Deus e colocaram no lugar da palavra Theos. Então, essa palavra não existe. Eu sei que vocês não vão mudar, que ninguém muda isso, todo mundo fala Deus mesmo, mas, porém, fique sabendo disso, né? Pode pesquisar que você vai ver, tá bom? Emanuel, El é Elohim, Emanu é com, né? Com Elohim. Ou, como traduzido, Elohim conosco. Deu para entender? É isso. Por que Elohim conosco? Aí as pessoas pensam que ele é o próprio Pai. Não, é porque ele está resolvendo o aparente paradoxo de Deus querer habitar em nós, mas não habitar em tempo feito por nossas mãos. Então ele habita, não lembra? Em tempo feito pela mão dele, o homem. Então Yeshua veio dar início à quebra desse aparente paradoxo. Deu para entender, gente? Estou falando bonito hoje. Elohim conosco, pois Yud-Heh-Vav-Heh não habita em templos construídos por mãos humanas, mas em templos formados por suas próprias mãos habita. E esse templo é o próprio homem. E é exatamente por isso que Yeshua nos revela uma coisa maravilhosa, lá em João 2, 19 a 22, que diz assim: respondeu-lhe Yeshua, derribai esse santuário, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Olha o que ele fala. Mas ele falava do santuário do seu, Yeshua o primeiro que vem quebrar esse aparente paradoxo. Entende? Por isso, veja o que Yeshua diz em João 14, 10. Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Está vendo? Yeshua confessando que o Pai está nele. E Paulo confirma essa verdade em 2 Coríntios 5,19. Pois que Yud-Heh-Vav-Heh estava em Mashiach, reconciliando com o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da conciliação. Então, Paulo está confirmando que Yeshua é o templo que Deus habita na terra. Deu para entender? Igual o tabernáculo. Então, Yeshua, ele veio num corpo igual ao nosso, corruptível, representa o tabernáculo no deserto. Então, ele é o primeiro tabernáculo a Deus habitar na terra, num templo que foi feito pela mão de Deus. Veja também Colossenses 1,19. Porque aprove a Yud-Heh-Vav-Heh que nele, Yeshua, habitasse corporalmente
toda a plenitude da divindade. É toda a glória dele, todo o ruar dele. Ele recebeu, 7, a totalidade do Espírito. Amém? Logo, com Yeshua começa a se cumprir em definitivo o que Yud-Heh-Vav-Heh disse através de Isaías. Lembra? Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também como contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes, e para vivificar o coração dos contritos. Então, Yeshua é o primeiro a cumprir essa palavra. Mas não é só Yeshua que é o santuário para a habitação de Yud-Heh-Vav-Heh. Nosso corpo é um santuário feito pelas mãos de Yud-Heh-Vav-Heh para a sua habitação. Amém? Porque Deus quer habitar com os homens, não quer habitar com o homem, quer habitar com os homens, quer habitar com você e em você. Veja só, quer ver? Desde que tenhamos um coração arrependido e contrito, exatamente o que nos é revelado por Paulo em 1 Coríntios 6, 16, 20. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz se faz um corpo com ela, porque está escrito, serão dois, uma só carne. Mas o que se une com o Senhor é um só espírito. Então, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Tem muita gente que pensa que prostituição é só aquela que paga. Prostituição é aquela que paga e é você ter relação sexual com quem você não tem pacto, não é casado. Amém? Para Deus, constitui uma prostituição, tá bom? Ou não sabeis que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Meu irmão, por isso que eu digo que a salvação, ela é intimista, ela é em mim, ela é em você a salvação. A salvação não é lá, a salvação é aqui. A salvação é em você, não é lá, é aqui. Então, Deus quer fazer do teu corpo o templo do seu Espírito, que habita em vós, proveniente de quem? Yud-Heh-Vav-Heh. E que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço, o sangue de seu Filho. Glorificai, pois, a Yud-Heh-Vav-Heh no seu corpo. Aí, Veja também Efésios 2, de 11 a 22. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne. Por que gentio na carne? Porque não eram circuncidados, não tinham que aliança com o Criador. E chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, pelos judeus. O judeu que tem a circuncisão chama o gentio de incircunciso. É isso que ele está dizendo. Feita pela mão dos homens, porque a circuncisão foi Deus que mandou, mas é feita pela mão do homem. Que naquele tempo vós estáveis sem Machia, separado da comunidade da igreja. É isso? Lê aí. Da comunidade de Israel. Estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Yud-Heh-Vav-Heh no mundo. Mas agora em Yeshua HaMashiach, vós que antes estavam longe, os gentios, já pelo sangue de Mashiach chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeu e gentio, fez um. Por isso que Paulo fala que aqueles que aceitam Yeshua, eles são o quê? Enxertados em Israel. E derrubando a parede de separação que estava no meio deles. Qual é a parede de separação? Tem gente que não entende isso. É os mandamentos em ordenança que Deus deu a Israel. Era um muro que separava Israel
dos outros povos. Só que Israel não obedeceu o mandamento. Então, se não obedeceu o mandamento, ficou igual a quem? Aos gentios. Então, o que Deus fez? Tirou a parede que separava os mandamentos para usar de misericórdia com todo aquele que quer. Por isso que a Bíblia diz que ele encerrou todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia com aquele que crê. Então, ele tirou a lei, porque a lei santifica. Então, ele tira, iguala Israel aos gentios e diz o quê? Ó, Israel, você tem mandamento, mas desobedeceu. Então, você está igual ao gentio, que não tem mandamento e desobedece. Por isso que Paulo fala em Romanos 2 que a circuncisão é válida se eu obedeço o mandamento. Se eu não obedeço, eu sou igual ao gentio, não adianta a circuncisão. O que ele está dizendo? O pacto é válido se eu obedeço. Se eu quebro o pacto, a circuncisão, o sinal não adianta nada. É igual marido e mulher. Está com aliança, mas adulterando adianta alguma coisa? Não. O que adianta a aliança? Nada. Então é isso que ele está falando para Israel. Então, quando ele tira a lei dos mandamentos em ordenança, ele está dizendo: Israel, você está igualzinho aos gentios. Tá? Ó, ele tira que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois povos um novo homem, fazendo a paz. Ó, e pela cruz reconciliar ambos com Yud He Vav He. Então, primeiro tira o quê? Os mandamentos e ordenança que Israel desobedeceu, torna todos os homens iguais novamente. Israel não está diferente dos homens, tá? Claro que não. Então, Deus tirou. Primeiro tirou isso. Aí depois, com a cruz, que Yeshua morreu, derramou seu sangue, ele pega esses dois homens para fazer um para a glória do nome dele. Tá bom? Muito fácil de entender, né? E uniu em um só corpo, matando com ela o quê? A inimizade. A inimizade, ela é tirada na cruz. Amém? A inimizade não é tirada porque tirou o mandamento, não. Mas ele não tirou o mandamento para sempre. Porque se você for ver Romanos 3,31, ele falou assim: anulamos a lei pela fé? Não, antes estabelecemos. Então ele tira para igualar Israel aos gentios. E quando ele morre na cruz, o que acontece? Ele reconcilia esses dois para estabelecer o mandamento de Deus. Olha que diferença. Deu para entender, gente? Hein? Amém? Entendeu com clareza isso? Tirou aquela confusão que a igreja fica ensinando aí? Porque isso vai prejudicar muita gente na salvação? Cuidado, hein? Nós não anulamos a lei com a fé. Nós somos criados um novo homem com os mandamentos escritos aonde? Para que eu viva estabelecendo os mandamentos de Deus. Essa é a função também de Yeshua. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam de longe, os gentios, e ao que estavam de perto, os judeus. Ou seja, se ele evangelizou paz tanto para gentio como para judeu, era sinal que judeu também não tinha paz, porque quebrou o pacto. Não tinha paz como o gentio também não tem. Você vê que Israel tem paz? Os gentios têm paz? Mas ele evangelizou a paz. Eu preciso aceitá-lo, tanto gentio como judeu, para que ele ministre paz em meu coração, senão não tem jeito. E aos que estavam perto, judeus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai. A função dele é nos levar ao Pai. Quem é o Pai? Yud He Vav He, que é o Elohim de Abraão, Isaac e Jacó. Nosso Pai Celestial. Avinu Sheba Shamayim. Amém? Esse é aquele em quem Yeshua chama de Pai. Em um mesmo Espírito, tanto judeu como gentios. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, porque Paulo está falando com os gentios, mas concidadão dos santos e da família de Yud He Vav He. Gente, Yud He Vav He tem uma família e você faz parte dela. No churrasco ele vai te chamar. Edificados sobre o fundamento de quem?
dos apóstolos. E de quem? E dos profetas. Torá e Evangelho. De que Yeshua HaMashiach é a principal pedra da esquina. A edificação, a principal pedra é Yeshua, mas as estruturas são os profetas e os apóstolos. Está falando de quê? Torá e Evangelho. Só quem largou Torá foi a igreja, porque Deus não fez isso. Amém? No qual todo edifício, presta atenção, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Ele está te chamando de edifício, de morada, de templo santo para habitação do Criador. Olha só, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Yud-Hê-Vav-Hê em espírito. Deus quer habitar por meio de seu espírito E na hora que ele fala, também vós juntamente, nós estamos juntos para sermos edificados pelos profetas, pela Torá, pelos evangelhos, pelos apóstolos, cuja pedra principal é Yeshua da edificação. Nós juntos estamos sendo edificados para que individualmente sejamos templo de Yud-Hê-Vav-Hê na terra. Deu para entender? Paulo explica isso com muita clareza. Eu nunca vi tanta clareza. Por que tem confusão disso entre nós na igreja? Se isso é tão claro, para que se cumpra em nós o que Yeshua disse em João 14, 21, 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então o mandamento não acabou. E aquele que me ama será amado. Você já sabe de cor. E eu o amarei. E me manifestarei a ele. Perguntou-lhe Judas, curioso, né? Não Iscariote. O que houve, Senhor, que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Ele continua, respondeu Yeshua: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. O Pai e o Filho querem fazer morada em mim e você. É por isso que Yeshua falou assim, olha, o Pai em mim e eu em vós. Então, além do Pai, presta atenção, não sei se você sabe, na Torá, Yeshua é um mistério. É mistério, irmão? Na Torá é mistério, irmão. É mistério. Apesar de Deus ter falado que tinha um filho. Mas ficou meio mistério, irmão. Deu para entender? Na plenitude dos tempos, ele é revelado. E hoje, Deus está nos ensinando que não é só o Pai que quer habitar conosco, mas o Filho também o quer. Então, o Pai e o Filho querem fazer morada em você. Rafael, não sou digno disso. Não é mesmo, mas é misericórdia do nosso Criador. Nenhum de nós é digno, mas Ele quer, Ele e o Filho virem fazer morada no Espírito, no Santo do Santo. Você é um tabernáculo, você tem o átrio, tem o Santo, que é a alma, e tem o Santíssimo, aonde o Pai e o Filho habitam. Agora você entendeu. Lembra do tabernáculo, da Arca da Aliança? Quem é a Arca da Aliança? Yeshua. E quem se fazia presente na Arca? O Pai. Então, sempre no Santíssimo habitou o Pai e o Filho. Deu para entender? E Ele quer fazer essa morada em você, porque nós somos templo não feito pela mão dos homens. Desculpa que eu estou com uma tosse horrível. Yud-Hê-Vav-Hê
Não é um Elohim distante. Ele deseja habitar com os homens e nos homens, e compartilhar a vida dele com os homens, e restaurar o que foi perdido. A narrativa bíblica se abre no Éden, começa lá no Éden, onde Yud-Heh-Vav-Heh habita com o ser humano, e se encerra com Yud-Heh-Vav-Heh habitando novamente com ele, com o homem, e nele. Entre esses dois extremos, agora você vai entender, está o tabernáculo e o templo, funcionando como marcos dessa trajetória divina, sinais concretos de que Yud-Heh-Vav-Heh avança passo a passo rumo ao seu propósito final, fazer do próprio ser humano a sua morada permanente e eterna. Então, o tabernáculo e o templo o que eu entendi, gente, que são caminhos que Deus estava seguindo até chegar à sua morada eterna, que é você, para o louvor da glória do Criador, em nome de Yeshua Mashiach, Shabbat Shalom. Se tu entendeu, tu vai ter que dar um glória a Deus. Porque nós não somos nada, mas Deus quer habitar em nós. Amém? Não sei se